nunca viu aquelas torres gigantes de transmissão cortando a paisagem e ficou pensando, por que elas são desse jeito? Quer dizer, por que a eletricidade que a gente usa todo dia tem que viajar por aqueles cabos lá no alto, carregando uma voltagem que é, assim, absurdamente alta? Bom, hoje a gente vai desvendar exatamente esse mistério da engenharia. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse infográfico aqui vai ser o nosso mapa, sabe? Para a gente entender a lógica por trás de toda essa infraestrutura. A gente vai quebrar ele em partes para construir o raciocínio completo, passo a passo. Então, a pergunta de $1 milhão é essa. Não seria, sei lá, mais simples e até mais seguro mandar essa energia com uma voltagem mais baixa, mais parecida com a que a gente tem em casa? A resposta, como a gente vai ver, está na forma genial como os engenheiros resolveram um desafio fundamental. Para a gente responder a isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o quebra-cabeça da eficiência. Depois, a física por trás de tudo. Aí a gente segue a jornada da eletricidade, analisa as decisões difíceis da engenharia e, no final, entende por que tudo isso é tão crucial. Olha, a resposta mais curta e direta para a nossa grande pergunta cabe em uma só palavra: eficiência. O objetivo número 1 de todo esse sistema super complexo é lutar contra um inimigo que a gente não vê, mas que é muito, muito real. Pensa só, quando a eletricidade viaja por um fio, uma parte dela se perde no caminho, simplesmente vira calor. Se não tivesse uma solução para isso, uma boa parte da energia gerada lá na usina ia se dissipar antes mesmo de chegar na tomada. A alta tensão é basicamente a nossa principal arma nessa batalha. Agora, vamos para a ciência por trás dessa solução. A mágica toda acontece por causa de duas equações bem fundamentais da física, que juntas definem o jeito certo de transportar energia. A primeira é a equação da potência. Ela diz que a potência, que é a energia que a gente quer levar de um ponto a outro, é o resultado da tensão vezes a corrente. Isso nos dá uma escolha bem importante. Podemos entregar a mesma potência usando alta tensão e baixa corrente, ou o contrário, baixa tensão e alta corrente. E é aqui que entra o grande vilão da nossa história. A equação das perdas por efeito Joule mostra que a energia perdida como calor não depende da tensão, não. Ela é proporcional ao quadrado da corrente. E esse detalhe, esse ao quadrado, é que é o pulo do gato. Ele muda tudo. Dobrar a corrente não apenas dobra as perdas, não. Quadruplica. Então a lógica fica clara, né? A gente usa a primeira equação para subir a tensão lá no alto e com isso derrubar a corrente. E como a segunda equação mostra, uma corrente bem baixinha resulta em perdas de energia que são exponencialmente menores. É por isso, exatamente por isso, que o caminho é o da alta tensão. Certo. Agora que a teoria está na ponta da língua, vamos ver como isso funciona no mundo real. Vamos seguir o caminho da energia desde que ela nasce até chegar ao seu destino final. Bom, tudo começa numa usina, certo? De lá, a eletricidade passa por um transformador que eleva a tensão para esses níveis altíssimos. Só aí, ela começa a sua longa viagem de centenas de quilômetros pelas linhas de transmissão. Quando chega perto do destino, outros transformadores fazem o trabalho inverso. Eles reduzem a tensão para níveis seguros, para a distribuição local e, finalmente, para o consumo. E quando a gente fala em alta tensão, os números são realmente impressionantes. Estamos falando de 230 mil, 345 mil ou até mais de 500 mil volts. É só comparar com os 110 ou 220 volts que a gente tem em casa, é uma escala completamente diferente. Mas é claro que aumentar tanto a tensão não é uma solução mágica sem nenhum desafio. E isso nos leva às decisões complexas, aos equilíbrios que os engenheiros precisam encontrar o tempo todo. Ou seja, ao resolver o problema da perda de energia, a gente acaba criando outros desafios. Manter essa tensão altíssima de forma segura e com um custo que faça sentido exige um planejamento super meticuloso, onde cada pequena decisão afeta todo o resto. Basicamente, os engenheiros precisam fazer um malabarismo com 3 fatores. O primeiro é a redução de perdas, que é o grande objetivo. O segundo é o isolamento. Uma tensão dessas exige isoladores gigantescos e muito espaço livre para evitar descargas elétricas. E o terceiro é o custo. Cada centímetro de cabo, cada isolador, cada metro de altura da torre, tudo isso tem um impacto direto no custo total do projeto, no que o pessoal da área chama de CAPEX. Para a gente fechar, vamos entender por que dominar esses princípios todos não é só um exercício de engenharia, mas algo fundamental para a nossa sociedade como um todo. No fim das contas, a ideia é essa. Essa rede de alta tensão não é só um amontoado de fios e torres. Ela é a espinha dorsal que permite que a energia gerada em lugares bem distantes
como uma hidrelétrica ou um parque eólico, chegue com confiança até as cidades, os hospitais e as indústrias que dependem dela para funcionar. Então, da próxima vez que uma dessas torres de transmissão aparecer no caminho, vale lembrar que ela é o resultado de um equilíbrio super elegante entre física e engenharia, tudo pensado para combater a perda de energia. E isso já deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Com o avanço das energias renováveis e a demanda sempre crescendo, como será que essa equação de eficiência, segurança e custo vai evoluir?